Olá, aqui é a pastora Vilma Lira com mais uma reflexão para você pensar hoje. Para pensar hoje, Olá, meu querido e minha querida do Pensar Hoje, que Deus te abençoe nesse dia, nesse momento, que você esteja com seu coração totalmente firmado no Senhor e na força do seu poder. Eu espero que você esteja sendo revigorado a cada dia, para que você consiga fazer valer a expressão bíblica de que nós somos mais que vencedores. Eu espero que isso esteja acontecendo na sua vida. Hoje nós vamos ler o Salmo 36 e meditar um pouco nesse contraste do Salmo 36 entre a voz do coração do ímpio e a bondade e a benignidade de Deus. Eu não sei se já aconteceu na sua vida de você ultrapassar limites. Não sei se você em algum momento percebeu que você foi muito além do que deveria ir. Quando se fala de transgressão na Bíblia, tem a ver com isso, de ultrapassar limites, de exceder, de ir além, de ir contra uma lei, uma regra, uma ordem. Mas essa palavra transgressão, ela vem originalmente de um termo que tinha a ver com o mar ultrapassando os seus limites litorâneos. Então era quando o mar começava a invadir toda aquela parte litorânea que a princípio não era para ele invadir, mas o mar ele tem quase que vida própria, né? Então só a mão de Deus mesmo para segurar o mar. Mas quando se via as águas do mar invadindo as praias, indo além dos limites que ele deveria estar ou que ele deveria ir, isso era chamado de transgressão. E essa palavra aparece várias vezes na Bíblia. E ela tem a ver com esse significado de quando a gente vai além do que deveria ir. Não no sentido bom, mas no sentido ruim, quando nós ultrapassamos limites. Então, vamos começar já essa meditação hoje pensando nas vezes que nós ultrapassamos os limites, que nós sabemos que deveríamos ficar em determinada posição, que deveríamos fazer determinadas coisas, que a Bíblia nos ensina isso ou aquilo, e nós ultrapassamos isso. E com certeza, quando nós ultrapassamos esses limites, assim quando o mar entra para a terra, o estrago é muito grande. Algumas pessoas têm experimentado verdadeiros tsunamis na vida, quando ultrapassam alguns limites, quando vão contra alguns princípios, e a gente vê que o resultado é danoso, é devastador muitas vezes. E destrói, às vezes, casamentos, relacionamentos, amizades, ministérios, isso tudo por conta dessa transgressão, de ir além, de ultrapassar limites. E esse Salmo de número 36, ele fala que há no coração do ímpio a voz da transgressão, que há no coração do ser humano, até porque se nós não estivermos em Cristo somos todos ímpios, mas há no coração do ser humano uma voz que grita dentro de nós, querendo que nós ultrapassemos os limites. Por quê? Porque o ser humano não é todo bonzinho, porque o ser humano não é todo correto, porque nós temos uma natureza realmente que ela não é fácil e por isso ela precisa ser mortificada. E a pergunta aqui então é: qual é a voz que está no seu coração? Quando nós temos o Espírito Santo, quando nós temos o próprio Jesus habitando em nós, essa voz da transgressão ela vai se calando, ela vai morrendo, ela vai diminuindo. Mas quando nós não damos espaço para Deus agir no nosso coração, essa voz se levanta cada vez mais. E essa voz da transgressão, ela tem literalmente a ver com essa história do mar avançando, do mar indo além. Quanto mais nós dermos ouvidos a essa voz da transgressão, mais ela avança, mais ela grita dentro de nós. Vamos ler o Salmo 36, então, para entendermos melhor isso. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras da sua boca são malícia e dolo.
Abjurou quer dizer renunciou publicamente ou renegou o discernimento e a prática do bem. No seu leito, maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se desapega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, e os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se de abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão destruídos e já não podem levantar-se. Esse salmo fica muito claro, essa voz da transgressão que está dentro do homem, e, por outro lado, a benignidade do Senhor, que é imutável. O que uma coisa tem a ver com outra? Primeiro vamos falar da transgressão. Aqui fala assim que a pessoa que tem ou que dá ouvidos a essa voz da transgressão, essa transgressão vai lisonjeando seus olhos, vai dizendo que a sua iniquidade não vai ser descoberta, que ela não é detestada, quer dizer, está tudo bem, está tudo certo, está tudo ok, e as palavras da sua boca são malícia, são dolo. E aqui tem uma palavra que não é muito usada, nem muito conhecida, que fala abjurou. O que é abjurar? É renunciar publicamente ou solenemente, é realmente renegar, é deixar claro que a pessoa não tem mais discernimento, que ela não quer mais ter discernimento. Isso é abjurar. E isso tudo tem a ver com o primeiro versículo. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. E, na verdade, há no coração de todo ser humano essa voz. E como eu falei anteriormente, cabe a nós dar ouvidos a essa voz ou mortificar essa voz. Porque essa voz da transgressão, a própria transgressão em si, esse querer romper limites, esse não querer estar sujeito a leis, a querer uma pseudo-liberdade, porque muitas pessoas pensam que liberdade é ausência de regra, quando na verdade regras, leis, elas nos trazem liberdade. Então aqui fala assim que a transgressão ela vai lisonjeando os nossos olhos. Vai sendo legal viver desse jeito, ultrapassar limites, viver na adrenalina. Esses dias eu fiquei boquiaberta com o que eu vi numa reportagem de uma moça que ela matou a sua melhor amiga e quando perguntou para ela, por que você fez isso? Ela falou, eu queria testar o que eu sentiria depois de praticar um ato assim, se eu era uma psicopata ou não. Olha que ponto nós chegamos. Isso é ultrapassar o máximo do máximo dos limites. Mas nós vamos testando muitas vezes Deus. Na reflexão passada, eu falei sobre provar e ver que o Senhor é bom. Provar e ver essa bondade do Senhor. Mas muitas vezes as pessoas estão provando Deus no sentido de colocar Deus à prova. Então eu vou aqui, ok, não aconteceu nada, eu vou mais um pouquinho e eu vou ultrapassando limites. Em outras palavras, eu vou ouvindo a voz da transgressão. Meu querido e minha querida, essa voz ela é maligna. Essa voz da transgressão, do querer ir além dos limites, de querer jogar por terra qualquer tipo de lei, qualquer tipo de regra e viver sem limites, isso é algo tão maligno. E aqui fala que isso chega a um ponto que a pessoa começa a dizer, isso nunca será descoberto, eu vou fazendo essas práticas, eu vou tendo essas práticas e isso nunca vai ser descoberto. Ou então que nada, ninguém vai detestar mais isso não, hoje em dia todo mundo faz isso. Em contraste com isso, esse salmo, a partir do versículo 5,
começa a mostrar a benignidade de Deus. Qual é a diferença de benignidade e bondade? Deus, tanto ele é benigno, quanto ele é bondoso. Benignidade tem mais a ver com caráter, com essência, tem a ver com amabilidade, com ternura, com a consideração de que as pessoas são dignas e valiosas, com o respeito. A bondade, ela é a expressão da benignidade. Ela é a expressão de um coração benigno. Então, qualquer pessoa que for benigna, ela será bondosa. Essa bondade, sendo a expressão da benignidade, ela tem a ver com a conduta. E aqui no Salmo 36, como em tantos outros salmos, exalta a benignidade do Senhor, mostrando caráter. O caráter de Deus. Que essa benignidade, esse atributo do Senhor, chega até os céus, até as nuvens, a sua fidelidade, porque tem a ver também com esse caráter de Deus. Fala sobre a sua justiça, que é alta, fala dos seus juízos, que são profundos, e fala que o Senhor preserva animais, preserva os homens. Então, quer dizer, Deus, ele é totalmente benigno na sua essência. E isso contrasta com o coração do ser humano que tem essa voz da transgressão, que não é benigno na sua essência. Porém, a Bíblia mostra que uma parte do fruto do Espírito Santo também é benignidade. Então, uma pessoa que aceita Jesus, uma pessoa que tem o Espírito Santo, uma pessoa que está desfrutando e produzindo fruto do Espírito Santo, essa pessoa terá o seu caráter transformado, terá a sua essência transformada e ela dará frutos dessa benignidade demonstrando bondade. Já a pessoa que dá vazão, que dá ouvidos a essa voz da transgressão, não vai conseguir viver assim. Essa pessoa que dá esse valor à voz da transgressão, e ela sempre se levanta, ela sempre tenta se levantar, aqui diz assim, que essa pessoa, ela acaba renunciando o discernimento e a prática do bem. É um crescer, é uma voz que vem muitas vezes pelo sugestionamento do maligno, por uma palavra que a gente ouve, pelos nossos olhos que são abertos por conta de alguma concupiscência, de algum desejo, de alguma paixão, e aqui eu não estou falando necessariamente de paixão com relação a outro ser humano, mas eu estou falando de paixões mesmo, de desejos da alma, de cobiças. Então essa voz, ela começa a ecoar dentro do nosso coração. Mas essa voz, ela começa também a ser lisonjeira. Ela começa a abrir os nossos olhos para algumas coisas. Eu tenho visto crentes embarcando nessa de que a graça de Deus me alcança, então eu posso qualquer coisa, tempo de lei já foi, eu não vou mais viver desse jeito, eu quero viver livre. Olha, cuidado com isso. Isso nada mais é do que a voz da transgressão se levantando, de uma maneira muito velada, de uma maneira lisonjeira, de uma maneira tão bonita no discurso, mas aqui fala e deixa claro que essa maneira de nos atrair que a transgressão tem, de sermos transgressores, de irmos além do nosso limite, isso não ficará bem. E uma coisa que tem aqui nesse salmo que me chama muita atenção, no versículo 9 diz assim, pois em ti, Senhor, está o manancial da vida, na tua luz nós vemos a luz. Quer dizer, o que é que pode jogar luz? O que é que pode desmascarar essa transgressão dentro de nós? A luz de Deus. A luz das Escrituras, da palavra de Deus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais a luz dele vem e mostra, olha, você está ultrapassando limites. Certa vez eu estava numa cidade litorânea, e naquela cidade é muito incrível o que acontece com o mar ao longo do dia. Tem momentos que o mar está muito próximo ao calçadão, onde as pessoas andam. E tem momentos que o mar vai longe, fica muito longe, fica aquela praia linda. E de noite aquele local é muito perigoso.
porque tem o que chama de ressaca. O mar, ele vem com uma potência, com uma fúria, com uma força naquele lugar. E eu ficava observando aquilo, e eu me lembro de uma vez que eu, meu marido e minha filha estávamos andando na praia, né? Tiramos a chinela e estávamos ali andando, e de repente a gente começou a perceber que o mar estava vindo e vindo e vindo, e nós tivemos que sair dali. Era noite, e nós tivemos que ir para o calçadão, e daqui a um pouquinho as águas já estavam quase batendo ali naquele calçadão. A transgressão, ela acontece assim também. Então ela vai avançando. E quanto mais nós damos vazão a essa voz dentro de nós, mais ela vai avançando. E em alguns lugares ali daquela praia, aqueles lugares eram iluminados, mas tinham outros lugares muito escuros. E nesses lugares escuros nós não percebíamos até onde o mar estava indo. E assim é a transgressão também. Muitas vezes a transgressão, ela começa a falar de uma maneira muito sutil ao nosso coração, como fala aqui, de uma maneira lisonjeira. Ah, o que tem? Nada a ver. Ah, o que tem fazer isso só uma vez? Uma frase que está sendo muito usada hoje malignamente é: você merece. Que isso? Você merece. Experimenta, você merece. Vai. Imagina, você é livre. São frases assim. São vozes assim, que são vozes de transgressão. E que vai fazendo de nós pessoas transgressoras. E é verdade que hoje, principalmente para os jovens, o ser transgressor está sendo muito enaltecido. E a pessoa vai se envolvendo com isso. Mas o versículo 9 diz que na tua luz, vemos a luz. Na luz do Senhor, nós conseguimos perceber que o mar está indo além do que deveria ir. Que o nosso mar está indo além do que deveria ir. Antes que seja tarde demais, antes que as coisas fiquem ruins, antes que não tenha mais jeito para a destruição. Então, Deus, ele é sempre benigno. E essa benignidade de Deus é preciosa, porque quando nós começamos a viver na luz do Senhor, essa benignidade, esse caráter dele, que é demonstrado através da bondade, isso começa a fazer parte de nós. E essa voz da transgressão começa a se calar. Uma outra coisa que tem acontecido muito hoje é dizer que os bonzinhos, que as pessoas que são muito honestas, que as pessoas que tentam ser muito bondosas, essas não alcançam grandes coisas, porque hoje o importante é a gente lutar, é a gente se arriscar mesmo, e se errar, errou, faz parte. Não é assim. Para que sofrer? Se a gente pode ter uma vida tranquila. Ah, mas eu vou sofrer porque eu quero passar pelas minhas experiências. Mas que idiotice é essa? Por que se eu posso viver uma vida de paz, de tranquilidade? Por que se eu posso viver uma vida desenvolvendo um caráter benigno e mostrando essa benignidade através dos meus atos de amor, os meus atos de bondade, eu vou optar em ser um transgressor? Vocês percebem como isso é pura cegueira? Como isso realmente é renegar, é o que o versículo 3 diz, né? É renegar o discernimento. Isso é loucura. Então hoje, eu gostaria que você parasse para pensar, assim como eu tenho pensado nesses dias que eu estive meditando nesse Salmo 36. Que você pare para pensar, que voz é essa dentro de você? Que voz é essa que às vezes se levanta para dizer: ah, que nada, vamos lá, eu mereço. Que voz é essa? Eu preciso experimentar. Que voz é essa? E qual é essa sua postura? Você está tendo essa postura do versículo 3 de renunciar, de abjurar, como diz aqui no texto, o discernimento? E quando nós renunciamos o discernimento, inevitavelmente nós vamos renunciar também à prática do bem para nós mesmos e do bem para o próximo. Nós vamos fazer mal para nós, para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito, e nós vamos com isso também afetar outras pessoas. Ouvir a voz da transgressão é buscar morte para si.
Ouvir a voz da transgressão é buscar coisas ruins para si e contaminar outras pessoas com isso. E mais, nós nem percebemos muitas vezes que quando nós damos vazão a essa voz da transgressão, quando nós nos sujeitamos a essa voz da transgressão, flancos ficam abertos no reino espiritual. Brechas se abrem. E às vezes nós não percebemos a curto prazo o quanto essa transgressão foi danosa e abriu brechas. Mas daqui a pouco nós começamos a perceber na nossa família, nos nossos filhos, na nossa profissão, nós começamos a perceber que essa voz que tanto foi lisonjeira no início está fazendo com que a nossa vida se atrase, está fazendo com que coisas ruins aconteçam, que nós mesmos atraímos isso para nós. Mas glória a Deus, aleluia, pela benignidade do Senhor, que sempre nos acompanha. Eu quero orar com você. Eu quero pedir ao Senhor, pela minha vida, pela sua vida, para que o nosso coração não ouça essas vozes. Deus, a tua palavra diz que Jesus Cristo é o bom pastor e que suas ovelhas ouvem a sua voz. E, ó Deus, é essa voz que eu quero ouvir no meu coração. Eu não quero, em nome de Jesus, ouvir a voz da transgressão. E eu sei que esse meu querido, essa minha querida que está aqui orando comigo, também não. Mas nós também confessamos a Ti que às vezes essa voz da transgressão, ela realmente é lisonjeira. Às vezes ela vem com uma força muito grande, com um eco muito grande dentro de nós. Então nós queremos te pedir perdão, às vezes que nós ouvimos essa voz, às vezes que nós optamos em dar mais crédito a essa voz do que a voz do bom pastor, que é mansa, que é amigável, que é querida, que nos chama, que nos convoca para uma vida de santidade, uma vida leve, uma vida de paz e de abundância. Muitas vezes nós trocamos essa voz do bom pastor por essas vozes das transgressões, que às vezes parecem mais atrativas. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós que somos pecadores. Tem misericórdia de nós que lutamos dia após dia para fazermos calar essa voz da transgressão. Mas isso, Senhor, sem a ajuda do Teu Espírito Santo, sem a ajuda do nosso querido Jesus, nós nunca conseguiríamos. Então nós te pedimos hoje, cuida do nosso coração. Nos ajude a vencermos essas vozes. Nos ajude, ó Deus, a dizermos não a essas vozes quando elas se levantarem. Eu sei que aqui tem pessoas que já têm vencido, graças a Deus. Eu tenho vencido muito essas vozes. Mas eu sei também que aqui tem pessoas que têm sido tentadas, têm ouvido essas vozes da transgressão do seu coração. Ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, dá-nos vitória sobre isso. Que o sangue de Jesus Cristo, que o nome de Jesus Cristo, que nós sejamos purificados e nós sejamos protegidos também contra essas vozes. Coloca, ó Deus, um tampão nos nossos ouvidos espirituais para essas vozes. E coloca, Senhor, um amplificador dentro de nós para a Tua voz, para aquilo que é certo, para aquilo que o Senhor quer de nós. É isso que nós te pedimos hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, querido, querida. Deus faça calar dentro de você essa voz da transgressão e você não fique lisonjeado ou lisonjeada quando essa voz se levantar. Um grande beijo, fique na paz. Renove suas forças para prosseguir e nunca desistir, para pensar hoje mudar. Renove suas forças para prosseguir.